para o homem. Deus só criou uma mulher para o seu homem, glória a Deus. E ali depois eu estava olhando da Arca de Noé, né? Que também ele só tinha a sua esposa, glória a Deus. E depois Abraão só tinha também a sua esposa. Sara Agar já entrou na história, porque Sara que botou ela na história, glória a Deus. Depois fui olhar para Moisés só tinha a sua única esposa, José também, glória a Deus. E aí eu saí olhando e disse, meu Deus, todos só tiveram a sua única esposa, só Jacó e Davi. Só Jacó que entrou também, outra, porque ele foi enganado, glória a Deus. Davi também. E Abraão, porque ele foi impedido demais pela sua esposa para que aquela mulher entrasse. Agora, essa história aqui de Ana, nós não sabemos o começo, como foi que aconteceu, como foi que entrou Penina na vida de Elcana. Glória a Deus, a Bíblia não revela como foi que Ana entrou, que Penina entrou na vida de Elcana. Glória a Deus. E ali a gente só sabemos que Ana é uma mulher que não pôde gerar filhos. E depois de Penina teve 10 filhos na frente dela. E todo ano aquela mulher ela subia ali ao monte a adorar o Senhor. Ali à casa do Senhor, a adorar Ele. E clamando todo dia, clamando ao Senhor, Senhor, me dá um filho. Porque isso era o sonho dela, era o desejo dela, do coração dela, segurar o seu filho. É como a gente quando tem o nosso sonho, a gente quer segurar os nossos filhos. E quando o médico nos desengana, diz, você não pode, a gente pode até ficar desesperado na situação de Ana. Glória a Deus. E ali Ana clamava ao Senhor direto, Senhor, me dá um filho. E todo ano, Penina sempre gerando e perturbando Ana. E zombando da cara de Ana, dizendo que ela poderia dar filho a Elcana, mas Penina não. Glória a Deus. E ali mais Ana continuou ainda perseverando em oração, clamando ao Senhor pelo filho. Mas chega o tempo que ela começa a ficar desesperada. Chega o tempo que ela chega na casa do Senhor e ela não tem mais nem palavra. Ela só começa ali a chorar, a clamar ao Senhor, dizendo, Senhor, contando a sua história, dizendo que se o Senhor desse um filho a ela ia dar ao Senhor essa criança. Glória a Deus. E ali ela começa a clamar ao Senhor. E todo ano, Penina sempre tendo ali as suas crianças. E ela ali ficava muito triste, muito angustiada. Então chega um dia que ela sobe à casa do Senhor e começa a clamar diferente, com as suas lágrimas, porque o Espírito Santo ele leva ao Senhor, ele leva a Deus as nossas lágrimas, quando a gente não tem mais palavra. E ali o Espírito Santo intercede com gemido inexprimível. E ali só o Espírito Santo é que sabe contar a Deus diante dele o que é que ela está sentindo. Glória a Deus. A sua amargura de alma. Glória a Deus, que ela tanto sentia no seu coração. Quando ela está ali clamando naquele tempo, veja que todo ano que ela subia, ele não observou a vida de Ana. Mas naquele dia que ela chegou toda arrasada, toda quebrada, porque tem dia que a gente vem para casa do Senhor desse jeito. A gente vem arrasado, quebrado, dizendo, Senhor, minha vontade é só de parar, minha vontade é só de ficar em casa. Mas sempre quando isso aconteceu na minha vida, eu disse, Senhor, hoje eu não vou para a tua casa. Vamos pensar que não, ficar sabendo. Olha, Marlinha me colocou no hoje para louvar. Eu disse, meu Deus, só porque eu disse isso, Senhor. Só que eu disse que eu queria parar hoje. Só que eu disse que eu queria passar uns tempinhos dentro de casa. Mas sempre vem palavras para nos ajudar. Glória a Deus. Mas na vida de Ana, ele começou a observar Ana naquele dia que ela estava clamando ao Senhor. E como ele não escutou
escutou palavras saindo da sua boca. Ele fez tensão para a sua boca. Ele olhou, reparou para a sua boca e só viu ela chorando. E ele teve com ela embriagada, como filha de Belial. Como não doeu no coração daquela mulher. Saiu já de casa o esposo dizendo que ele era melhor do que os filhos. Mas ela querendo ter os seus sonhos na sua mão. Glória a Deus. Como foi que aquela mulher não chegou naquele lugar? Glória a Deus. O seu coração quebrado. Pedindo só ao Senhor que realizasse o sonho dela. E se Deus quisesse. Porque Ele é dono de tudo. Glória a Deus. Nós às vezes clamamos. Eu mesmo clamo ao Senhor e digo, Pai, eu tenho esse sonho, Senhor. Mas só quem pode realizar é o Senhor. Eu conto, mas o homem não pode fazer. Só quem pode fazer é o Senhor na nossa vida. E se não for Ele, não é ninguém, igreja. Se não for o Senhor, não é ninguém. Glória a Deus, porque a amada Diana estava fechada. Nenhum médico poderia realizar esse milagre dentro dela. Mas o nosso Deus, Ele é médico por excelência, glória a Deus. Ele é médico que ainda confunde a medicina, ainda no tempo de hoje. Glória a Deus. Então ela começa ali a clamar, a chorar. E aquele homem chega perto dela e diz, mulher, está embriagada? Aparta de ti o teu vinho. E ela olha para ele, não com o seu coração, ela não deixa o mal entrar dentro do coração dela. Porque ela poderia dizer umas coisas na cara de Eli. Ela poderia, porque ela sabia a vida que ela vivia. Não é? Ela poderia dizer, você não me conhece não, mas Deus me conhece. Então, não fala que você não sabe. Ela poderia dizer que sim. Mas ela disse, não, meu Senhor, não tenha a tua filha como filha de Belial. Porque nem tinham bebida nenhuma forte, e tenho eu bebido. Glória a Deus. Que coisa tão linda. Ela, com a sua humildade, ela ainda continuou humilde diante de Eli. Porque para ela já não tinha mais jeito. Ela estava ali clamando ao Senhor. Então ela começa a dizer que o espírito dela estava amargurado, que o espírito dela estava entristecido. Mas ela não contou a ele o que era. Ela não contou ao sacerdote. Glória a Deus, ela só contou a Deus. Glória a Deus. A gente tem sim, glória a Deus. No tempo de hoje a gente tem amigos. Mas só quem realiza o nosso sonho é o Senhor. Glória a Deus. Não adianta ninguém vir me contar dizendo, olha, eu tenho um sonho de fazer isso, aquilo, porque eu não posso fazer. Eu não posso, eu vou escutar. Eu posso interceder. Que Deus realize. Mas eu não posso fazer. Mas só quem pode fazer é Ele. Glória a Deus. Então ele pega e diz assim, vai mulher. Vai em paz, mulher. Que Deus realize o que tu te... Então respondeu ele e disse, vai em paz. E Deus de Israel te conceda a tua petição que lhe pertence. Glória a Deus. Então ela pediu ao Senhor, ela clamou, glória a Deus. Então aquela mulher, ela já chega em casa diferente. Porque basta uma palavra da nossa boca, Deus usando, para transformar a vida de outra pessoa. Porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isaías diz assim, Isaías tem uma palavra que diz assim, a quem enviará? Envia nós, não é uma palavra assim? Como eles ouvirão? Então pede para que o Senhor envie eles, para que a palavra chegue ao ouvido dessas outras pessoas que estão perdidas. Então quando Deus usa a boca de uma pessoa, glória a Deus, que aquela pessoa dá lugar para o Senhor usar a boca. Então a vida daquela pessoa é transformada. Porque eu conheço pessoas assim. Eu conheço pessoas que através de uma palavra o Senhor transformou. O Senhor mudou o caráter daquela pessoa. Então ela chega na sua casa diferente. E eu acredito que Penina, ela percebeu a diferença de Ana. Glória a Deus. E ali Elcana conhece Ana naquela noite. E Deus se lembra de Ana. Glória a Deus. E realiza os sonhos de Ana. O sonho que Ana teve. Mas só que aquele sonho que Ana teve, ela não ficou com ele. Ela devolveu ao Senhor.
Senhor, porque foi assim que ela disse ao Senhor, que ia devolver, glória a Deus. Quando a gente promete ao Senhor, a gente tem que cumprir, glória a Deus, porque Deus é um Deus fiel. Aleluia, Jesus. Eu creio que cada um que se encontra aqui tem sonho. É verdade. E sonhos que o Senhor já sondou os nossos corações, como o Salmo 139 diz, né? Que Ele nos sonda e nos conhece. Glória a Deus. Aleluia, glória a Deus. Tenho eu contado também ao meu Senhor os meus sonhos. Então faço o mesmo. Ana, quando ela se ajoelhou, ela contou tudo o que ela tinha dela ali, diante do Senhor. Ela sabia, ela cria que o Senhor estava escutando ela. Glória a Deus. Ela só não sabia o tempo que ia ser realizado na vida dela. Mas ela sabia que Deus escutava tudo que ela contava. Glória a Deus. Infelizmente, igreja, na nossa vida vai ter sim pessoas para nos acusar. Infelizmente, pessoas para dizer você não vai conseguir. Mas acredite no que sai da boca de Deus. Glória a Deus. Porque quando Deus fala, Ele realiza. Porque Ele não é homem para mentir. E nem filho do homem para se arrepender. Glória a Deus. Aleluia. Pois eu tenho contado ao meu Senhor uma história. Aleluia. E ainda ontem, ainda terça-feira, glória a Deus, quando eu estava lavando os pratos, vinha aquela imagem toda na minha mente, glória a Deus. E eu disse, Senhor, tire isso de mim, porque tem hora que Deus vai contando a gente e eu estou pensando qualquer coisa da minha mente. Eu disse, não, Senhor, não é isso não. Porque eu tenho medo de estar ou julgando ou pensando errado, glória a Deus. E quando foi à noite, aleluia, que o pastor mandou a escala, aí eu gritei tanto, eu pulei tanto, eu disse, Senhor, só Tu podes fazer isso, glória a Deus. Eu até quase que desmaiava, não vou mentir. Meu meio ficou assim, eu subi na casa de também gritando. Glória a Deus. Porque só Deus sabe os nossos sonhos, igreja. O sonho que você tem, eu não tinha sonho. Eu não tinha sonho de louvar. Eu não tinha. Não tinha vontade nenhuma. Cantava na minha casa música do mundo, quando era do mundo. Glória a Deus. Cantava muito. Glória a Deus. Ia muito para os paios de forró. Mas o Senhor, Ele me resgatou. Aleluia. E dali veio o desejo de eu louvar o Senhor. E comecei a louvar. Não minha voz não é muito bonitinha, não. Glória a Deus. Mal louvo ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. É desse jeito. E ali, o Senhor, Ele já tem falado muito, pela boca de muitas pessoas. Que dizendo, né? Que você tem uma vozinha meio coisadinha, mas o Senhor, Ele recebe seu louvor. E eu tenho me alegrado muito, porque isso é promessa que o Senhor faz a gente. Aleluia, glória a Deus. E eu sonho muito, igreja. Eu sonho muito. Deus me dá muito sonho. Que se eu fosse contar, eu acho que dava até um livro. Aleluia. E tem hora que eu até desacredito. Glória a Deus. Tem hora que eu digo, não, Senhor, eu acho que isso é o desejo que eu tenho muito. Mas é não. É o Senhor que Ele quer. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor já deu muito sonho a você. Então se agarre também nos sonhos que o Senhor já lhe deu. Aleluia, glória a Deus. Porque só o Senhor sabia o sonho que eu tive. Que o Senhor usava uma mulher dizendo, eu vou levantar o homem. Para levantar o homem. Para te exaltar. E ai de tu, se tu duvidar ou se tu blasfemar contra o Espírito Santo. E eu fiquei com aquele sonho, igreja. E quando foi um dia desse, eu estava louvando aqui mais Felipe, o Senhor usou Jussi não sabia desse sonho. Que eu continuava morgando meu sonho. E o Senhor usou a boca dela dizendo, e ai de tu, se tu duvidar. Eu caí ali ajoelhada do Senhor. Só o Senhor sabia disso. Porque ninguém mais sabia disso. Desse jeito, desses detalhes, só o Senhor sabe. Glória a Deus. Deus veio na vida de Ana. Deus veio na vida desse povo aqui antes de nós. Deus vai fazer na nossa vida. Porque Ele é um Deus fiel que não mudou. Ele continua o mesmo. A gente muda. A gente muda. Infelizmente, a gente se corrompe. Glória a Deus. Mas que Deus venha nos sustentar cada dia mais.
Glória a Deus. Eu estou muito feliz. Glória a Deus. Porque também, pastor, eu fui para uma vigília e o Senhor estava bem escondidinha, pois eu estava bem quebrada nesse dia. E eu estava bem escondidinha atrás. E o Senhor usou aquela mulher me vem dizendo: nem você que está aí de trás, de casaco, se levante. Aí eu fui ela disse: você mesmo de óculos, se levante. Aí quando eu me levantei, aí ela pegou e disse: o Senhor manda te dizer que vai salvar a tua parentela, a tua família. Glória a Deus. E ela recitou. Mas Deus é um Deus que o Espírito Santo testifica com o nosso espírito. E eu disse: Senhor, essa mulher vai vir para mim. E vou pensar que não, foi aquela mulher, pastor, andando pertinho da igreja. E ela ainda me abraçou dizendo: Senhor, uma coisa que eu estava pedindo a Deus. Tanto, eu disse: Senhor, faz um algo no meu ministério, Senhor, porque eu não vejo o Senhor usando ninguém para falar isso para mim. E eu vinha falando isso há uns dias, glória a Deus. E quando foi ali, o Senhor usou aquela mulher falando a mesma coisa, dizendo: e o Senhor ainda vai fazer um algo no teu ministério. Recebe, manda na minha mão. Oi, irmão, que é aquilo tão gostoso, glória a Deus. Porque Ele é um Deus que realiza sonho. Sonho, irmão. Sonho de pregar, sonho de louvar, sonho de levar a palavra. Eu estou ensinando de levar a palavra pelo esse meio do mundo, se o Senhor me der essa oportunidade de eu levar a palavra para esses que estão precisando. Eu creio que o Senhor ainda vai me capacitar para falar a palavra para esses que estão se prostituindo, para esses que estão drogados, para esses que estão se suicidando, se cortando. Glória a Deus, porque nesse tempo que a gente está vivendo, Deus está levantando uma geração. Glória a Deus, sorte para levar a palavra. Porque a igreja tem que buscar aqueles que estão precisando, para que Satanás não leve essa cunha de gente para o inferno. É muita gente, igreja, que está fora dos caminhos do Senhor, que ainda não aceitou o Senhor. É muita gente no mundo, glória a Deus. Quando a gente chega nos hospitais, tanta gente, e você ainda vai falar que é com o coração duro, não é, Marquinhos? Marquinhos já passou por isso aí, com o coração duro, glória a Deus. Mas Deus quer que a gente ame e continue falando, glória a Deus. A gente tem que se compadecer, como Jesus se compadeceu desse povo. Glória a Deus. Ai de mim de você, se fosse Jesus, Ele morrendo ali naquela cruz, e a gente dizendo: Pai, perdoa porque não sabe o que faz. Glória a Deus. A gente não pode julgar esse povo, porque eles são acorrentados, mas que Deus venha quebrar as correntes que estão nesse povo. Pastor, glória a Deus, eu agradeço. Aleluia, essa rica oportunidade só foi de aqui. Se o Senhor quiser, concluir, o Senhor usa o Senhor. Eu agradeço, igreja, essa rica oportunidade.